Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Amém? Vamos colocar em pé, aplaudindo ao Senhor Jesus mais uma vez. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, que você abrisse na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Vou pedir para colocar um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Ótimo, chegou. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga espera aí. Todos acharam. Então vamos ler. 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Feche os seus olhos neste momento. Deus santo, Deus maravilhoso, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, neste culto abençoado, adoramos o teu nome, Senhor, e agora vamos meditar por alguns breves momentos na tua palavra. Eu reconheço, ó Deus, que de mim eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, mas eu me coloco à disposição do Teu Espírito Santo e peço que o Senhor permita que eu seja um canal, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Fala às nossas vidas, fala aos nossos corações, ó Deus, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda barreira, toda força contrária, toda ação de Satanás, todo espírito que segue entendimento, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir tudo que for realizado nesta noite, tudo que for realizado neste período de oração, de pregação, e que o teu mover sobrenatural aconteça aqui neste lugar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Quando eu estava meditando nesta mensagem, nesse texto, algo me chamou a atenção, uma experiência pessoal, e eu queria compartilhar com vocês, como uma introdução. Como é bom quando nós temos a ferramenta certa para consertar alguma coisa. Amém ou não amém? Meus irmãos, por muitas vezes eu tive a oportunidade de montar móveis. Você aí, marido aí que gosta de ser um faz-tudo, mas tem umas irmãs também que gostam de montar, e a gente se aventura às vezes. Você pega lá o manual, você vê um vídeo na internet, e por muitas vezes eu montei alguns móveis, até aqui para o Instituto Teológico mesmo, mesas, cadeiras, armários, utilizando chave de fenda, chave Allen, chave de boca, chave Phillips, e depois de minutos e algumas vezes até mesmo horas tentando montar e montando o móvel, quando a gente acabava, eu lembro que era aquela sensação de realização, consegui, gastei o dia inteiro, mas consegui. Mas algum tempo atrás, eu vi algumas pessoas que trabalham com montagem, utilizando algumas ferramentas específicas, e aí eu fui e comprei uma ferramenta que se chama parafusadeira. E para minha surpresa, meus irmãos, eu posso dizer que a parafusadeira mudou a minha vida. Enquanto eu ficava ali horas apertando o parafuso com a chave de fenda, agora com a parafusadeira eu só encosto e aperto ali. Zzz, acabou. Aquele móvel que eu gastava horas para montar, agora em poucos minutos, zzz, 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 acabou. E a pergunta que eu me fiz foi: por que eu não comprei a parafusadeira antes?
Eu comecei a me lembrar de todas as vezes que eu sofri montando móveis e eu poderia ter economizado esse tempo, aproveitado o tempo com outras coisas. E a minha parafusadeira não é simplesmente parafusadeira, é parafusadeira e furadeira. Você que já precisou furar num lugar onde a extensão não chega, se você tiver uma parafusadeira e furadeira, você vai entender o quanto isso faz diferença. Você vai lá naquela altura, no final da escada, você não precisa de fio, e resolve o seu problema. Como é bom quando a gente tem a ferramenta certa. Mas, e aí a gente se depara com um mas. Agora eu tenho a furadeira, a parafusadeira, eu sou agora estou bem munido com a ferramenta ótima. No entanto, eu tenho um próximo desafio. E esse desafio já está me incomodando, porque esse desafio está me vencendo. Há um tempo atrás eu montei um painel para minha TV, que fica na sala de casa, e por colocarmos muitas coisas pesadas na base desse painel, o painel ele cedeu. Então aquela base que estava ali na horizontal, agora ela está inclinada. Tem um pequeno relógio, rádio relógio que fica ali, e ele quase cai. A minha esposa está aí, ela já está ali olhando para mim rindo, porque ela sabe que está quase caindo o nosso rádio relógio. Mas é uma coisa interessante, porque sempre que eu lembro desse problema que está ali no painel da minha TV, eu já estou sentado no sofá da sala de casa, e o sofá, ele me abraça, ele me agarra, eu não consigo levantar para consertar o painel. E o que é curioso é que a minha caixa de ferramentas com a minha parafusadeira e os parafusos para consertar estão bem a alguns metros de distância. Mas eu preciso, agora nos próximos dias, vencer esse desafio e pegar a minha ferramenta e consertar. Vamos confessar os nossos pecados aí, irmão. Quem aí tem algum móvel em casa que está precisando de um conserto? Diz amém aí. Esposas aí, entreguem seus maridos. Tem ou não tem? Não deixe para fazer amanhã o que você já deveria ter feito há meses atrás, meu irmão. Vamos vencer o desafio nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Vou tentar consertar essa semana em nome de Jesus. É importante nós termos a ferramenta certa, mas não basta ter a ferramenta certa. Eu tenho agora a minha parafusadeira, espetacular. Mas se eu não pegá-la e não reforçar os parafusos, não colocar novos parafusos, o meu móvel vai continuar ali precisando de um conserto. Não basta ter a ferramenta certa, é preciso utilizá-la, é preciso usá-la para que ela possa fazer a diferença. E aí, trazendo para o lado espiritual, trazendo para a nossa vida, eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, os irmãos que estão acompanhando em casa, eu não sei como você está. Mas a pergunta que eu faço, trazendo agora essa ilustração, esse exemplo para a nossa vida espiritual, é: do que nós precisamos para consertar as coisas? Do que você precisa, irmão, para consertar as coisas? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: do que você precisa? Falando da nossa vida espiritual. Agora eu quero que você já responda para esse irmão que está aí perto de você. Fala para ele assim: nada além do sangue de Jesus. Fala com mais força: nada além do sangue de Jesus. O tema central da Bíblia é a salvação do homem mediante o Senhor Jesus Cristo. E isso é permeado por sangue. Há um fio vermelho que percorre ao longo de todas as Escrituras. Porque a salvação do homem, ela está atrelada ao ato que Jesus faz na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Veja, Hebreus no capítulo 9, no versículo 22, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
Repita comigo: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mais uma vez, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Daí a gente começa a entender, porque quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos aquela quantidade de sacrifícios, cordeiros, bezerros, bodes, que eram sacrificados dentro da lei mosaica, para expiar o pecado do povo. Nós vemos ali os sacerdotes oferecendo sacrifícios diariamente. Nós vemos o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecer um sacrifício e entrando no lugar do tabernáculo, chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, para fazer expiação por si, para clamar pela misericórdia para ele mesmo e também pelo povo. E foram centenas, milhares de animais que foram ali sacrificados pelo pecado, pela expiação do pecado, ao longo do Antigo Testamento, ao longo da história do povo hebreu. Quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a tentar compreender qual o significado, qual o sentido. E a carta aos Hebreus, ela traz luz, traz uma explicação para esses sacrifícios. Veja o que Hebreus diz aqui no capítulo 10, no verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Opa, mas que coisa estranha. Se na lei mosaica era necessário que se oferecessem sacrifícios, se derramasse sangue para expiar pecados, como que a carta aos Hebreus diz que é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Todos aqueles sacrifícios estavam apontando para um único sacrifício. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento estavam apontando para um sacrifício perfeito. Queria mudar a história. Queria mudar a nossa situação. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, se você está aqui é por causa desse sacrifício. Eu quero dizer para você que se o seu nome está escrito no livro da vida, é por causa desse sacrifício. Eu quero dizer para você que se a sua história foi mudada, é por causa desse sacrifício. Se o seu nome está escrito no livro da vida, é por causa desse sacrifício. E eu quero dizer que você vai vencer por causa desse sacrifício. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento estavam apontando para um sacrifício perfeito. Mas o texto que nós lemos, ele traz algo muito interessante. No verso 20, diz aqui, 1 Pedro 1, versículo 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. A presciência divina, Deus sabe tudo o que vai acontecer e Deus sabia tudo o que iria acontecer. E antes mesmo da fundação do mundo, Deus havia criado um plano. Entenda, meus irmãos, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. Eu não sei qual o desafio que está diante de você, qual a batalha que você está para enfrentar, eu não sei quais as lutas que você está travando. O que eu quero te dizer, Deus sempre tem um plano. Ainda que você não saiba o que fazer, eu quero dizer que Deus tem um plano, e se você buscá-lo, Ele vai te mostrar, Ele vai te guiar. E Deus sabia que o homem, no jardim do Éden, ele não iria suportar a tentação. E a Bíblia diz que o homem, ele é tentado, ele come ali o fruto proibido, e o homem cai. Inclusive, meus irmãos, por causa da queda do homem, aí a partir daí nós começamos a ler nas Escrituras, a morte ela começa a atuar.
A partir da queda do homem, nós vemos que as doenças, as enfermidades, elas começam a atuar na humanidade. A Bíblia diz, Deus disse para o homem, maldita é a terra por tua causa. Por causa da queda do homem, o homem, ele é expulso do jardim, ele é expulso do jardim do Éden, ele se vê separado de Deus. Inclusive, meus irmãos, alguns estudiosos, eles acreditam que a queda do homem, ela gera o primeiro sacrifício. Porque a Bíblia diz que o homem, quando ele peca, quando ele come o fruto, seus olhos se abrem, ele percebe que ele está nu, eles tecem ali uma cinta ali com folhas de figueira, mas a Bíblia diz, no capítulo 3 de Gênesis, que Deus faz túnicas, roupas de pele para aquele casal. E alguns estudiosos acham que isso faz uma referência ao primeiro sacrifício. Roupas de peles que Deus fez para aquele casal. O pecado separa o homem. E a partir do pecado, a morte começa a imperar aqui nessa terra. A partir do pecado, as enfermidades, os problemas. E não para por aí. Porque como Adão, ele era a matriz, o pecado de Adão, ele passa então para toda a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado de Adão, ele passa para a sua descendência, de modo que o salmista Davi, ele diz lá no Salmo 51, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, qual que é o grande problema disso tudo? Qual que é o grande problema de nós já nascermos no pecado, de nós já nascermos com uma tendência pecaminosa, de nós já nascermos separados de Deus? Deus, na sua soberania, uma vez que o pecado ele fere a santidade de Deus, uma vez que o pecado é uma afronta contra Deus, Deus estabeleceu o salário do pecado é a morte. De modo que toda a humanidade estava condenada à perdição por causa do pecado. O pecado ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado ele arruina as nossas vidas. E o pecado colocou o ser humano numa condição de separação de Deus. E nessa noite eu queria chamar a atenção de todos nós para a condição que o pecado colocou a humanidade. O pecado fez com que o homem se tornasse escravo do próprio pecado. O pecado fez com que o homem ficasse escravo da dor e das enfermidades. O pecado fez com que o homem ficasse numa condição de condenado. O pecado fez com que o homem ficasse à mercê de Satanás. O pecado fez com que o homem ficasse na condição de culpado. Mas, meus irmãos, Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. E quando o homem cai, o plano de Deus começa a operar. Eu não sei como está a sua condição hoje, mas eu quero que você pense nisso. Deus tem um plano para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Deus tem um plano para mudar a tua sorte. O homem foi colocado na condição de escravo do pecado. João, no capítulo 8, no versículo 34, diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. A pessoa que está vivendo em pecado, que está fazendo algo que desagrada a Deus, isso se transforma num círculo vicioso, porque o pecado faz com que ela continue pecando, e pecando, e pecando, e pecando, até que ela se perca. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E se nós dermos lugar para o pecado entrar na nossa vida, ele vai nos escravizar e nós vamos pecar, 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 até perdermos a nossa alma. Mas Deus sempre tem um plano. E aí eu pergunto para você, o que uma pessoa precisa
para não ser escrava do pecado. A pessoa não precisa de nada além do sangue de Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que por causa do que Jesus fez lá na cruz do Calvário, se você se apropriar dessa verdade, se você entender o que o sangue de Jesus significa para você nessa noite, significa que você vai ter poder e autoridade para vencer o pecado. Você vai ter condições de vencer as tentações. Você vai ter condições de passar por cima de Satanás. Porque é a Bíblia que está dizendo, nele temos redenção pelo seu sangue. O sangue de Jesus é o que nós precisamos para vencer o pecado. Quem sabe um vício? Quem sabe aí uma prática pecaminosa que está atrapalhando a sua vida? Nessa noite declare: o sangue de Jesus me liberta. O sangue de Jesus me dá vitória. Veja, meus irmãos, o pecado fez com que o homem ficasse escravo da dor e das enfermidades. É fato bíblico que nem todas as enfermidades são decorrentes de uma atitude pecaminosa. Mas também é um fato bíblico que por causa do pecado, as enfermidades surgiram neste mundo. As doenças, as dores, espinhos, cardos. Salmo no capítulo 38, no verso 3, diz assim: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. O pecado, ele coloca o ser humano numa condição miserável. E as enfermidades que entraram nesse mundo também colocam o ser humano numa situação desesperadora. Mas a Bíblia diz, e eu queria chamar a sua atenção, Deus sempre tem um plano. A Bíblia diz que há uma providência de Deus para a enfermidade. Porém, é como a caixa de ferramenta. A parafusadeira está lá. Se eu não pegar para parafusar, ela não vai fazer a diferença. Você precisa se apropriar dessa verdade hoje. Olha o que a Bíblia diz a respeito da enfermidade. Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há uma providência de Deus para a sua saúde nesta noite. A Bíblia está dizendo que pelas suas pisaduras, pelos ferimentos de Jesus, nós somos sarados. Jesus conquistou libertação, Ele conquistou vitória na cruz. Você precisa se apropriar por meio da fé. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Você precisa se apropriar dessa verdade por meio da fé. O pecado colocou o homem numa condição de condenado. Romanos, no capítulo 6, versículo 23, nós já citamos aqui, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas não é simplesmente qualquer morte, é a morte eterna, é a separação eterna de Deus, é o inferno. O homem, por causa do pecado, ele ficou na condição de condenado, mas Deus sempre tem um plano. Do que a pessoa precisa para deixar de ser um condenado? Nada além do sangue de Jesus. Veja, Romanos no capítulo 5, no verso 9. Logo, muito mais agora,
sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus é a providência de Deus. A teologia, ela chama isso de justificação. Quando você aceita Jesus e você coloca a sua fé nele, a Bíblia diz que Deus, por meio da nossa fé, ele imputa a nós a justiça de Cristo. Então nós deixamos de ser condenados. Você deixa de estar caminhando para a perdição e você passa a caminhar para a vida eterna. Há uma providência de Deus. Deus sempre tem um plano. O que você precisa? Nada além do sangue de Jesus. Tome posse nessa noite. Veja, o pecado, ele fez com que o homem, ele colocou o homem na condição onde ele ficou à mercê de Satanás. Há muitos anos atrás, assistindo uma ministração de uma pastora, ela falava a respeito da batalha espiritual, e ela disse algo que eu tomei para mim ao longo, depois dessa data que ela falou isso, eu tomei para mim, e por muitos anos eu tenho aplicado isso na minha vida. Eu gostaria que você tomasse isso para a sua vida também hoje. Ela disse: não existe meio termo, nós temos uma batalha contra Satanás, não tem como ficar fora dessa batalha. Ela falou: nesta vida eu aprendi, ou você pisa na cabeça do diabo, ou ele pisa na sua cabeça. Ou você pisa na cabeça de Satanás, ou é ele quem vai pisar na sua cabeça, irmão. Ou você pisa na cabeça de Satanás, ou é ele quem vai pisar na sua cabeça, irmã. O homem, separado de Deus, ficou à mercê de Satanás. Não tínhamos condições de vencer, não tínhamos condições. Mas Deus sempre tem um plano. O que você precisa para vencer Satanás essa noite? Você precisa de nada além do sangue de Jesus. Veja o que a palavra diz, Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha, meus irmãos, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É para isso que Jesus morreu na cruz. Hebreus, no capítulo 2, o verso seguinte, 2,15, diz assim: e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Significa que Satanás, ele não tem autoridade na sua vida. Quando você estava no pecado, quando você estava separado de Deus, ele podia se andar com você, ele podia atrapalhar os seus passos, mas hoje você pode assumir uma posição de autoridade. Se o diabo se levantar contra você, você pode dizer: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Você está derrotado, Satanás. Mas não basta saber, você precisa se posicionar. O sangue de Jesus te garante vitória. O sangue de Jesus te dá autoridade sobre Satanás. O sangue de Jesus te comprou. Por causa do pecado, nós estávamos à mercê de Satanás. Nós estávamos subjugados. Nós estávamos separados de Deus, mas Deus tinha um plano. Ele enviou Jesus. Jesus morreu no nosso lugar e nos comprou para Deus. Hoje você é propriedade exclusiva de Deus, e a Bíblia diz que nos filhos de Deus o diabo não toca. Assuma uma posição de autoridade nesta noite. Se levante. Não importa se estejam fazendo alguma obra de macumbaria, de feitiçaria, se estão jogando inveja contra você, maior é aquele que está em nós. O poder do alto está sobre as nossas vidas. Há uma cobertura espiritual sobre você, e é o sangue de Jesus.
Igreja do Senhor, entenda isso. Você precisa se apropriar do poder que há no sangue de Jesus. O povo de Israel, quando estava cativo no Egito, Deus mandou que eles fizessem um sacrifício e passassem o sangue nos umbrais da porta, porque haveria uma morte de primogênitos, e na casa onde tivesse o sangue no batente das portas, o espírito de morte não iria entrar. Entenda, irmão, que não é você ser uma pessoa legal, não é você ter boas obras. Precisamos sim fazer boas obras, mas isso não é o que vai te proteger. Não é você ser uma boa pessoa, ser amigo de todo mundo, não é você cantar bonito, não é você falar bem, não é você ter empatia com as pessoas. Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Não importava se eles eram israelitas, não importava a condição de religiosidade deles. O que impediu o anjo da morte de entrar nas casas foi a marca do sangue nos umbrais da porta. A marca do sangue de Cristo está sobre você nessa noite. A marca do sangue de Cristo está sobre nós. O sangue de Jesus está sobre este lugar. Por isso as forças das trevas já caíram por terra em nome de Jesus. Há uma providência de Deus para te tornar mais do que vencedor, é o sangue de Jesus. É por causa do sangue de Jesus que a gente vence. É por causa do que Jesus fez na cruz que nós avançamos. Para nós encerrarmos, meus irmãos, o pecado, ele colocou o homem, ele colocou a humanidade numa condição de culpada. Quem sabe eu estou aqui falando sobre pecado, e o Espírito Santo está trazendo aí no seu coração uma prática pecaminosa. Talvez Satanás ali, eu vi um pastor dizendo algo há uns dias atrás, e eu concordo com ele. Ele falou assim: ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou pecar. O pecado, ele vem de uma forma sutil. Como o pastor José Roberto diz, o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão. E sem que a gente perceba, ele está ali, tentando nos dominar, tentando nos subjugar. Há uma analogia feita entre o bom pastor e aquele que não é um bom pastor. E muitos aplicam isso para Satanás, dizendo que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e é isso que o diabo faz. Ele vem de uma forma sutil. E quando a pessoa que não está atenta, quando ela percebe, o pecado já entrou. E aí, o pecado dá legalidade para Satanás atuar. Só que o diabo, ele joga muito sujo, porque ele faz a pessoa pecar, ele cega a pessoa espiritualmente e fica acusando a pessoa. Está vendo só? Você vai na igreja, mas olha, você é um adúltero, você é uma adúltera. Está vendo só? Você vai na igreja, mas você é um caloteiro. Está vendo só? Você fica fazendo fofoca. Está vendo só? Você vai na igreja, mas você é uma pessoa ruim. Está vendo só? Você está indo na igreja, mas eu vou te levar para o inferno. Quem sabe o diabo está te acusando agora. Quem sabe Satanás está colocando aí o dedo na sua cara agora, fazendo você achar que você não é ninguém. Mas eu quero dizer, Deus tem um plano para a sua vida nesta noite. O que você precisa para mudar a sua história, para mudar a sua situação, não é nada além do sangue de Jesus. O sangue de Jesus está à nossa disposição para mudar a nossa situação nesta noite. Entenda, enquanto Satanás está te acusando, enquanto você está aí sendo consumido pela culpa do pecado, Deus está de braços abertos, esperando você voltar. Deus está de braços abertos, dizendo: volta, meu filho. Volta, minha filha, eu tenho restauração para você. Salmo capítulo 38, versículo 4. Olha o que o salmista diz aqui. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades,
como fardos pesados, excedem as minhas forças. A culpa, ela nos consome. A culpa, ela nos corrói por dentro. A gente fica com vergonha de entrar na presença de Deus. A culpa, ela atrapalha o ser humano de orar. Ele fica com vergonha de orar. A culpa impede o ser humano de tomar ceia. A culpa faz com que a pessoa esteja sempre carregando um fardo. Mas eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, não precisa ser assim. Tudo que você precisa é do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar a sua vida. O Espírito Santo está tocando aí no seu coração porque Ele quer mudar a sua história hoje. Se você continuar no pecado, o seu destino será a perdição eterna. Mas Jesus está estendendo a mão para você, porque Ele quer te levar para a vida eterna. Ele quer te levar para a glória eterna. Os braços de Jesus estão abertos, assim como o filho pródigo que se afastou da presença do pai, mas o pai estava ali esperando. Deus está esperando você voltar. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos libertar. Aquele que não está doente não precisa de médico. Jesus veio para aqueles que estavam enfermos. Quem sabe você está se sentindo enfermo por causa da culpa. Há uma providência de cura para você nesta noite. Mas é preciso que você tome uma atitude e você se aproprie do poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Veja, 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A sua mudança, meu irmão, a sua mudança, minha irmã, está a uma oração de distância. É simples assim. A Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus e Ele intercede por nós. E Ele nos perdoa, sabe por quê? Porque Ele nos ama. E não simplesmente Ele nos perdoa, mas Ele também nos capacita para não pecarmos mais, para não cairmos mais. Veja, João capítulo 1, no versículo 7 diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma providência de Deus para te dar a vitória final sobre o pecado. Mas você precisa se posicionar hoje. Você precisa se apropriar desta vitória que está à sua disposição. Quem sabe você está aí dizendo: ah, mas comigo está tudo bem. Ótimo, meu irmão. É um momento de você se fortalecer mais. A vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que se Deus já fez obras maravilhosas na sua vida até hoje, entenda, Deus tem muito mais para fazer amanhã. Deus tem muito mais para fazer depois de amanhã. E depois, e depois, e depois, e depois. Deus sempre tem mais. Martinho Lutero, ele é considerado o pai da reforma protestante. Foi ele quem fixou lá as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, denunciando os desmandos da igreja naquela época. E os estudiosos, os historiadores que falam a respeito de Martinho Lutero, eles dizem que ele vivia uma grande batalha espiritual, e que constantemente ele tinha embates com Satanás, porque o diabo, ele estava sempre acusando Martinho Lutero. E ele vivia ali atormentado. Porque a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus de mentiroso. Porque todos nós
Sempre acabamos pecando. A nossa tendência é pecaminosa. Agora, há um tempo atrás eu aprendi algo muito interessante. O pecado na vida do cristão, ele pode acontecer. Não deveria, mas pode acontecer. Só que é um acidente. É por isso que Jesus ele orientou os discípulos: vigiem e orem. Não é só orar, tem que vigiar, tem que prestar atenção. Agora, Martinho Lutero ele vivia atormentado por isso. E o diabo se aproveitava. Os historiadores dizem que ele vivia ali tendo embates com Satanás, e ele fazia longos jejuns, tentando buscar uma purificação, e ele não alcançava. Mas um dia, estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus abriu os olhos dele, e ele começou a compreender a respeito do sangue de Jesus, da graça de Deus, e do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor. E há um relato que conta que num desses embates, em sonho, Satanás apareceu para Martinho Lutero. É um relato, eu não sei se é verídico, mas é um relato que muitos repetem, muitos apresentam, que dizem que num sonho, Martinho Lutero, ele teve um embate com Satanás, onde Satanás apareceu para Martinho Lutero com uma lista. E quando Martinho Lutero ele vê aquela figura diante dele, aquele homem ali prefigurando Satanás, e aquele ser abre uma lista enorme, e conta a história que Satanás começou a falar: no dia tal você fez isso, no dia tal você fez isso, 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 isso. E era uma lista interminável. E Satanás ali, lendo aquela lista e se vangloriando. Porque você está querendo aí se tornar espiritual, você fez isso. Você está achando que você é um homem de Deus, você fez isso, dia tal. Você está querendo buscar Deus, você fez isso. Você não é digno porque você fez isso. Mas a história diz que Martinho Lutero, ele que tinha sido iluminado pelo Espírito Santo de Deus e tinha compreendido as verdades da palavra, Martinho Lutero ele pega aquela lista e ele olha para aquela lista e ele fala: olha, realmente, eu fiz todas essas coisas. E quando Satanás estava ali para dar um brado de vitória, diz a história que Martinho Lutero ele pega uma caneta vermelha e ele escreve no final daquela lista: eu fiz tudo isso, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você perdeu, Satanás. Quem sabe o diabo tem te acusado, quem sabe o diabo tem feito você lembrar do seu passado, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O diabo fala do seu passado, Deus está falando do seu futuro, Deus está falando de você amanhã. Vitória, vitória, vida eterna. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você não nasceu para viver no meio da culpa. Você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser um vencedor. Tudo o que você precisa é do sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus garante a vitória. Existe sim, o diabo ele tem um relatório sobre você. Existe um documento contra a nossa vida. E na realidade existia, porque olha só o que a Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 2, no verso 13. Olha que coisa interessante que a palavra de Deus, ela diz para nós, Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, olha só meus irmãos, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial. Jesus cancelou o escrito que era contra você, irmão.
Jesus cancelou o escrito que era contra nós. E a Bíblia diz aqui, continuando, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele riscou o documento que era contra nós e escreveu uma nova história para você. Ele riscou esse passado, quem sabe esse passado que te atormentou até o dia de hoje, mas a partir de hoje é uma nova história. Quem sabe a enfermidade está te atormentando hoje, mas hoje é noite de Deus mudar isso, porque você, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você vai se apropriar da cura nesta noite, você vai se apropriar da libertação nesta noite, você vai se impor contra Satanás nesta noite. Você não vai sair daqui do mesmo jeito, você vai sair renovado, revestido, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus foi a providência do nosso Pai para nos salvar. A presciência divina e o amor eterno de Deus fez com que Ele olhasse para mim, para você, com o seu olhar de misericórdia. E veja, o texto que nós lemos no início da mensagem diz: não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro. É interessante que o escritor da carta aos Hebreus, ele pega o que tinha de mais precioso dentro do mercado daquela época e ainda hoje. O ouro é muito valioso, ouro e prata são coisas muito valiosas. Mas, olha o que ele diz, não foi mediante coisas perecíveis, como ouro e prata, o que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. O que tinha de mais valioso no universo, o que tinha de mais valioso em todo o universo, foi o que Deus usou para te comprar na cruz do Calvário. Você não é qualquer um, você foi comprado por um alto preço, você é propriedade de Deus. A providência de Deus foi do mais alto valor, um valor incalculável, o sangue de Jesus. A providência de Deus foi da mais alta pureza, porque Jesus nunca pecou. É o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado. É por isso que Jesus, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontaram para Jesus, o sacrifício perfeito. O sacrifício da mais alta pureza. E o sacrifício, a providência de Deus, ela trouxe o mais profundo amor. A cruz é a prova cabal do quanto Deus te ama. O sangue que jorrou lá na cruz do Calvário é a prova cabal do quanto Deus te ama, do quanto você é querido por Deus, do quanto Ele está comprometido em te salvar, em mudar a sua história. Encerrando aqui, a lei mosaica ela estabelecia que os sacerdotes diariamente entravam no lugar do tabernáculo chamado lugar santo para oferecer sacrifícios, o sangue dos sacrifícios. Agora, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote ele iria levar o sangue do sacrifício a um local que ficava atrás do lugar santo, que era o lugar santíssimo. Existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Eu fico aqui imaginando as pessoas que estavam fora do tabernáculo, sonhando como deve ser bom estar na presença de Deus no lugar santíssimo, que é o lugar mais especial do tabernáculo. Lá onde tem um altar de ouro, onde tem a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tem a vara de Arão que floriu, tem uma amostra de maná numa urna de ouro, tem as tábuas dos 10 mandamentos. Lá é onde fica a presença de Deus. Eu fico imaginando ali o povo hebreu sonhando como deveria ser maravilhoso entrar ali no lugar santíssimo.
Mas não simplesmente o povo, os sacerdotes também que iam até o lugar santo, provavelmente eles olhavam para aquele véu e sonhavam como deve ser bom passar aquele véu e entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote, que era a maior autoridade espiritual, ele podia entrar apenas uma vez no ano para interceder por si mesmo e pelo povo. Mas Deus tinha um plano. A Bíblia diz que quando Jesus ele vem e ele morre, lá na cruz do Calvário ele diz, Tetelestai, está consumado. E sabe o que acontece? O véu da separação que estava no templo, ele se rasga de alto a baixo. E a Bíblia diz que hoje, o véu da separação não está mais lá. Há um convite de Deus para você nessa noite. Está aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19. Não sou eu que estou te convidando, é o Espírito Santo de Deus que te convida nessa noite. Veja, Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus está te convidando. Aquilo que os sacerdotes sonhavam, aquilo que o povo sonhava, aquilo que o sumo sacerdote poderia desfrutar apenas uma vez. Quando Jesus morre na cruz, ele diz, está consumado, o véu do templo se rasga. E hoje você pode entrar na presença de Deus. Hoje você pode entrar no lugar santíssimo. Você pode entrar diante de Deus. Você está a apenas uma oração de distância. O Espírito Santo está te convidando a entrar na presença de Deus. E gostaria que você se colocasse em pé neste momento. O Espírito Santo está te convidando, entre no lugar santíssimo hoje. Os profetas sonharam em entrar neste lugar. Os hebreus sonharam em entrar neste lugar. Hoje, a Bíblia diz que nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia, com o coração cheio de confiança, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele nos recebe, sabendo que Ele nos ajuda, sabendo que Ele nos fortalece, sabendo que Ele nos levanta. Entre na presença do Senhor. Nós vamos orar daqui a pouco por cura divina, por perdão de pecados. Nós vamos orar, mas eu queria antes cantar uma canção com os irmãos. E eu queria que através dessa canção que você entrasse na presença de Deus. Esqueça por alguns instantes tudo que está lá fora, mas coloque a sua fé, o seu coração. Você tem uma oportunidade que os profetas sonharam e não puderam, que os hebreus sonharam e não puderam, que muitos sacerdotes sonharam e não puderam, mas o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, mediante uma nova aliança, Ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu sangue, e hoje você pode entrar na presença do Pai. Na presença do Pai tem cura, na presença do Pai tem perdão, na presença do Pai tem mudança de vida. Na presença do Pai tem restauração para você. Na presença do Pai tem liberdade. Na presença do Pai tem uma nova história. Na presença do Pai tem restauração para sua família. Na presença do Pai tem restauração para sua casa. Na presença do Pai tem milagre, tem cura. Na presença do Pai tem consolo, tem conforto. Na presença do Pai tem um abraço maravilhoso esperando por você. Entre na presença do Pai. Ele está de braços abertos te chamando. Filho, vem. Filha, vem. Saia do lugar que está te limitando. Saia deste pecado. Saia dessa posição inferior e venha para a presença do Pai. O Espírito de Deus está tocando vidas aqui neste momento.
O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. Abra o seu coração, abra a sua vida. Tem um poder do alto tocando você. O diabo não vai mais poder te acusar. O diabo não vai mais atuar na sua vida, não vai atrapalhar mais os seus caminhos. Tudo o que você precisa é do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, falando o amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh.